Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. Campanha Setembro Verde sobre a conscientização da doação de órgãos e tecidos. O quadro Vacina Sim e os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Cresce o número de transplantes de córneas no estado. No quadro Fala Doutor desta semana, principais cuidados que os pais devem ter com a saúde bucal das crianças quanto ao uso de aparelhos ortodônticos. Alunos do IFMA criam uma linha de cosméticos feitos a partir de frutos da nossa terra, como bacuri, buriti, cupuaçu e jussara. E ainda, no estúdio, uma entrevista com Tyron Medeiros, ortopedista e médico do esporte. Ele vai falar sobre terapias regenerativas. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Setembro é o mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. No Maranhão, os números de transplantes já superaram a marca do ano passado e mudaram a vida de dezenas de pacientes. Entre eles, uma mulher de 62 anos que, depois de meses na fila, ganhou a chance de recomeçar. Aos 62 anos, Dona Valdinete teve um recomeço de vida, depois de receber um novo fígado em julho deste ano. A espera acabou graças a um gesto de solidariedade. Ela foi a terceira paciente da Rede Estadual de Saúde a receber um transplante de fígado. Agradeço muito a equipe que cuidou de mim, os médicos aí, guerreiros que fizeram um bom trabalho. Acordei bem, graças a Deus, não senti mais nada e estou bem. Sempre acreditei. Neste mês, em todo o Brasil, acontece a campanha nacional de conscientização e incentivo à doação de órgãos e tecidos, o Setembro Verde. O coordenador da Central Estadual de Transplantes destaca a importância da mobilização. A doação é um ato de amor e de generosidade extrema, em prol da vida de outra pessoa, de outras famílias que esperam. Então, através desse ato de generosidade, a gente consegue devolver a visão para cegos, a gente consegue salvar a vida de quem espera por um rim, por um fígado ou por um coração. E essa sensibilização ela parte de dentro de casa, de cada um de nós. Então levar a temática da doação para dentro de casa, nas igrejas, nas escolas, no trabalho, e isso faz com que seja discutido e facilite a decisão no momento da doação. No ano passado, a Rede Estadual de Saúde do Maranhão realizou 73 transplantes. Neste ano, até o mês de agosto, já foram 75 procedimentos. A meta foi alcançada. Houve aumento de doadores e de transplantes realizados. O Plano de Aceleração de Transplantes fez o estado saltar da última posição no ranking nacional de doadores efetivos para a 11ª. A Secretaria de Saúde do Estado ela tem a Central Estadual de Transplantes, que é a regulação do SNT, o Sistema Nacional de Transplantes, aqui no estado do Maranhão, que fica hoje no prédio da regulação do estado, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, regulando e acompanhando todas as notificações de óbito, morte cefálica, processos de diagnóstico de morte cefálica, doação e transplante de órgãos e tecidos. Tudo passa pela central. Quem saiu da fila celebra. Quem está na espera não perde a esperança. Em todo o Maranhão, 322 pessoas ainda aguardam por córnea, 242 por rim e 11 por um fígado. Para quem está na fila de espera, o transplante de órgãos talvez seja a única esperança de um recomeço. Para quem não está na fila, uma simples conversa com a família sobre o desejo de ser um doador pode um dia ajudar a salvar vidas. Dona Valdinete não deixou de sonhar, acreditou com fé em uma nova história. Eu nunca perdi a esperança, eu sempre fui firme na minha fé e graças a Deus eu estou aqui com uma nova vida. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova,
Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Graças ao plano de aceleração de transplantes, o Maranhão deixou a última colocação no ranking nacional de doadores efetivos e alcançou o 11º lugar. Nos últimos 2 anos, o tempo de espera para transplantes de córnea foi reduzido pela metade e o número de cirurgias aumentou de forma significativa. O plano de aceleração de transplante fez o Maranhão sair da última posição no ranking nacional de doadores efetivos e alcançar o 11º lugar. Em 2 anos, o estado reduziu o tempo médio de espera, diminuiu a fila de pacientes e ampliou o número de cirurgias de córnea. O plano de aceleração de transplantes ele foi implantado em 2023, com o apoio do secretário Tiago Fernandes, CAT e o governador Brandão. Após a implementação do plano, o Maranhão saltou da 27ª posição no ranking nacional para agora a 11ª. Não só no número de doadores efetivos de múltiplos órgãos, mas também no número de transplantes de córnea. Para que se tenha uma ideia do impacto disso na vida da população maranhense que precisa desse serviço, em 2022 nós tínhamos quase 1.000 maranhenses cegos na fila esperando pela oportunidade de um transplante, com um tempo médio de espera para ser transplantado de 42 meses. Outro avanço foi a queda na taxa de negativa familiar para a doação de órgãos e tecidos, de 70% para 33%, aproximando o Maranhão dos índices das regiões Sul e Sudeste, de acordo com o Sistema Nacional de Transplantes. Os números apontam que o tempo de espera, que era de 41 meses em 2023, caiu para 32 meses em 2024 e chegou a 18 meses em 2025, uma redução de mais de 50%. O coordenador da Central de Transplantes explica os fatores que contribuíram para este resultado. Dentro do plano de aceleração de transplantes, nós promovemos treinamento, capacitação e desenvolvimento de lideranças e de novos profissionais. O Maranhão passou 22 anos com um único centro de captação de córneas. Hoje, nós já estamos com 4 centros ativos e mais o 5º em implementação no interior do estado. Então, nós temos agora 3 centros de captação na capital, 1 em Imperatriz e estamos implantando, viabilizando 1 na cidade de Presidente Dutra. Com o empenho do poder público e estratégias de gestão, o número de transplantes de córnea cresce a cada ano. Foram 133 transplantes em 2022, 255 em 2023. O número subiu para 457 no ano passado. E este ano já são 288 procedimentos, com expectativa de superar estes números até o fim do ano. E com os avanços, o governo do Maranhão consolida uma rede de transplantes mais ágil, eficiente e próxima de quem mais precisa. No quadro Fala Doutor de hoje, você acompanha um bate-papo direto e descomplicado para responder aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quem comanda esse papo é a nossa repórter Milena Dutra. Ela conversa com a ortodontista Adriana Ferreira Abreu. E o tema não podia ser mais importante: cuidado com a saúde bucal das crianças que usam aparelhos ortodônticos.
Olá, muito bom dia para você que acompanha o programa Mais Saúde. E então a gente conversa agora com a doutora Adriana Abreu, ela que é ortodontista e especialista no atendimento de crianças também aqui em São Luís. A gente vai falar hoje no quadro Fala Doutor sobre um cuidado super importante, que é o cuidado com a saúde bucal da criança, especialmente no que diz respeito ao uso de aparelhos ortodônticos. É assim que chama, né, doutora? Seja muito bem-vinda à TV Assembleia, ao programa Mais Saúde. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre saúde bucal. Qual é a necessidade, a importância de uma atenção com a saúde bucal de quem é bem pequenininho ainda? Bom dia a todos. Bom dia, Milena. Obrigada. Então, atualmente a gente faz o atendimento de crianças, né? Eu sou especialista nessa área de tratamento ortodôntico. Ortodontia mexe com os dentinhos. E a ortopedia, que é o meu xodó, eu mexo com atendimento de crianças na parte ortopédica, que a gente vai fazer uma movimentação óssea enquanto essas crianças estão em crescimento. E aí, quando se fala de saúde bucal, a gente sempre pensa assim, a saúde bucal tem a ver com um dentinho estragado, aquele mau hálitozinho, mas saúde bucal é muito mais complexo do que isso. É uma atenção total com os cuidados com os dentes, né? Especialmente nessa fase de desenvolvimento, né? Exatamente. As mães geralmente procuram por uma necessidade básica como essa, fazer uma limpeza ou ver algum dentinho que está cariado, mas a gente, com esse olhar mais da especialidade, a gente termina orientando o pai desde bem cedo. Então, uma criança ela precisa ser orientada ao exame ortodôntico, que é uma radiografia simples que se pede a partir dos 5 anos de idade. Mas só quando os dentinhos estão tortos ou quando é que é necessário o pai dizer, opa, é hora de ir ao médico? Então, aí a gente observa alguns pontos que são bem importantes, como uma mordida cruzada, um desvio da linha média, né, que é entre um dente e outro, elas não coincidem. Então, tem muitas coisas que a gente observa numa consulta ortodôntica. Tem a consulta odontológica normal, que é para fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma aplicação de flúor, um dente para restaurar um dente. Mas a gente, como ortodontista, a gente tem sempre aquele olhar clínico. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, meu filho, se eu tivesse o olhar que eu tenho hoje como especialista, eu teria atendido ele muito mais cedo. Então, ele já foi um caso mais tardio e aí teve uma série de problemas, como um dente que fica preso dentro do osso, que chama dentes impactados, um dente que fica mal posicionado. Então, uma radiografia simples ela vai me mostrar se esse dente está vindo numa trajetória descendente, que é o correto, ou se ele está fora de posição, para que a gente possa fazer uma intervenção precocemente. Então, é uma consulta ortodôntica preventiva. Agora sim, doutora Adriana, qual é a idade certa, ou a partir de que idade uma criança ela pode usar um aparelho ortodôntico para corrigir o dente? E vai depender muito do problema que a criança tem, né? Que a gente chama de problemas de má oclusão dentária. Geralmente, a partir de 5 anos, quando ela apresenta um problema mais grave, porque depende muito. Se for um problema só dentário, ela corrige com mais facilidade. Agora, se o problema é genético, que aí eu vou ter que mexer muito nas bases ósseas, é um tratamento mais prolongado, é um tratamento que dura um tempinho maior, mas que vale muito a pena investir. É caro esse tratamento, mas é necessário. É verdade. Não é barato, mas é um tratamento que vale muito a pena. Pensando na questão custo-benefício. Por quê? Se você trata uma criança precocemente, um problema que eu estou vendo, eu já estou prevendo que vai dar um problema muito mais grave no futuro, então eu vou estar pagando bem barato em relação a isso. Por quê? A criança ela vai fazer aquele primeiro tratamento de primeira fase e depois ela vai para uma segunda fase de um tratamento que vai ser muito mais simples, entendeu? Essa paciente está vindo agora para mim e ela tem 8 anos de idade, mas pacientes com padrão de face, não sei se vocês conhecem aquela mordida cruzada que é invertida, né, na frente, que os dentes cruzam, a gente trata mais cedo, a partir dos 5 anos de idade. Esse é um dos casos. Aqui a gente usa um aparelho, né, que é coladinho nos dentes, ele é fixado com mini parafusinhos no céu da boca, então já tem grandes tecnologias trabalhando em cima desse aparelho para ajudar essa criança a desenvolver a face, a maxila, que é o osso superior, entendeu? Então,
pacientes com um padrão de face, que mordida cruzada, a mandíbula cresce muito. Então, se você não fizer nada nesse ossinho de cima, que é um osso pobre, né, então ela vai ficar com essa mordida cruzada e vai cair numa cirurgia no futuro. Então, a gente faz isso, trata ela antes, em média, um tratamento desse dura 9 meses. 9 meses de tratamento, a gente expande o osso, a gente aumenta o perímetro do arco para que os dentes que estão lá dentro, escondidinho, eles desçam no arco. E também a gente usa um outro aparelhinho externo, que é chamado de máscara facial. Nesse caso aqui, como eu estou mostrando para vocês. E aí a gente traciona esse ossinho para frente, e aí a gente espera essa mandíbula crescer. Então, um paciente desse vai ficar até os 18 anos, mais ou menos, comigo. A senhora destacou a questão de alguns prejuízos. Quais os possíveis prejuízos à saúde bucal de quem sofre, por exemplo, que não usa aparelho, deveria usar e não está usando, a criança, por exemplo? Existem vários. Em primeiro lugar, são dentes impactados ou inclusos. Né? Como eu te falei, o caso do meu filho. Se eu tivesse o conhecimento científico que eu tenho hoje, eu teria tratado ele muito antes. Então, a gente tem um dente que ficou preso no céu da boca e que foi encaminhado para a cirurgia. Mas eu, como mãe, né, eu não quis, na época, tirar o dentinho dele e o dente desceu. Só que esse dente levou 2 anos para descer. Então, às vezes, os pais eles não compreendem isso. Eles acham que a gente quer deixar o paciente no consultório muito tempo. Mas isso aí foi com o meu filho. E hoje, atualmente, eu estou tracionando o dente dele para o arco. Então, isso já tem 4 anos. E quais são os benefícios de quem faz o tratamento certinho? Um sorriso lindo, né? Vai ficar tudo encaixado, tudo bonitinho, a criança não vai ter prejuízo na mastigação, a criança não vai sofrer o bullying na escola. Eu tenho muitos pacientes que têm um padrão, que é o dentão mais para frente, que sofrem. Então, hoje a gente trabalha com aparelhos que já ajudam essa criança a ter um desenvolvimento. Quando ela chegar numa fase de adolescente, que é a fase que é um pouco mais complicada assim, na escola, e aí ela não vai estar sofrendo, né, dos coleguinhas chamando de dentuço, ou então, né, aqueles outros nomes que eles ficam dando. Entendeu? É isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com a doutora Adriana Abreu, ortodontista, falando sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal da criançada, especialmente quando se trata do uso de aparelhos ortodônticos. E aí esse programa, Mais Saúde, este é o quadro Fala Doutor, e eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, doutora. Nada. E veja no próximo bloco uma reportagem sobre uma linha de cosméticos feitos por alunos do IFMA, em uma entrevista com Tyron Medeiros, ortopedista e médico do esporte. Beleza com identidade maranhense e respeito à natureza. No laboratório do Instituto Federal do Maranhão nasceu uma linha de cosméticos feitos a partir de frutos nativos da nossa terra, como bacuri, buriti, cupuaçu e juçara. Do laboratório do Instituto Federal do Maranhão, no campus Monte Castelo, em São Luís, nasceu a ideia de transformar ativos naturais em cosméticos. A partir das pesquisas de professores e estudantes de biologia, química e designer, surgiu a startup, que já fabrica batons, hidratantes, esmaltes, uma variedade de produtos de beleza. Temos óleos, manteigas, hidrolatos, extratos a partir de bacuri, açaí, cupuaçu, babaçu, murumuru, tucumã. É uma variedade imensa, né? Tudo feito aqui dentro do laboratório, né? Com a ajuda de toda a equipe. O próximo projeto de pesquisa é voltado à startup produzindo novos produtos a partir de bacuri. Então, a partir do próximo ano, a gente já vai estar tendo também novos produtos que vão ser confeccionados, produzidos por mim e pela nossa equipe. Aqui o trabalho de pesquisa não para. Eles estão o tempo todo fazendo testes para que os produtos deem certo. E estão dando. Tanto que a linha de cosméticos naturais já tem até nome, Aranducá, que significa sabedoria da floresta. E não poderia ser diferente. A matéria-prima desses produtos vem da natureza. Buriti, cupuaçu, bacuri e olha só,
o açaí. O tradicional Jussara do Maranhão também não poderia faltar. Este aqui é um hidratante natural feito à base do açaí. E eu já senti o cheiro e posso garantir, é uma delícia. A gente está buscando ter essa licença perante a Anvisa, perante a Vigilância Sanitária, que é importante para que a gente possa, de fato, vender os produtos, né? Uma vez que a gente está tendo todo esse trabalho, não só de descoberta, mas a gente quer também oferecer para a população produtos de qualidade, produtos que vão trazer não só benefícios, né, para a bioeconomia local, mas também, né, para a pele das pessoas, né, com todos os ativos que a gente tem aqui no Maranhão, com todos os benefícios. As frutas de espécies nativas utilizadas nas pesquisas vêm de comunidades tradicionais do Maranhão. O objetivo é também valorizar a cadeia produtiva local e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade. Buscamos sempre os insumos naturais da nossa região maranhense para valorizar essa biodiversidade. Então, a maior parte desses insumos a gente entra em contato com comunidades tradicionais e, a partir desse contato, a gente tenta captar e adquirir esses insumos dessas comunidades. Os pesquisadores do IFMA sonham agora em ver os protótipos transformados em cosméticos prontos, liberados pela Anvisa para comercialização. Os benefícios de cada um deles já foram testados e comprovados cientificamente. São produtos que na ação cosmética, por mais que a gente não está prometendo medicamento, porque eles não são medicamentos, é importante destacar que eles são cosméticos, mas os próprios ativos da natureza, eles já trazem esses benefícios de maneira intrínseca. Então é importante destacar esses benefícios. Todos os nossos insumos, todos os nossos produtos são formulados a partir de insumos maranhenses. Então é um pouco desafiador, né? Porque nada é fácil na vida, mas a gente chega, a gente senta, a gente estuda e tudo isso vai acarretar no nosso produto, no final do nosso produto. Cosméticos que carregam ciência, identidade maranhense e o desejo de um futuro sustentável. No programa de hoje, a nossa entrevista é com Tairon Medeiros, ortopedista e médico do esporte. Ele vai falar sobre terapias regenerativas. Seja bem-vindo, doutor Tairon, ao programa Mais Saúde aqui da TV Assembleia. Ismael, eu que agradeço a oportunidade de informar um pouco mais da população sobre essas terapias. Doutor, e na verdade, o que são essas terapias regenerativas? Bem, o termo é muito amplo, né? Mas sim, tudo que auxilia no processo de reparação tecidual, ou seja, no processo de cicatrização, o nosso corpo já tem essa capacidade natural de tentar realizar a regeneração. E as terapias, que elas podem ser sintéticas, ou seja, medicamentos, né, injetáveis, ou até biológicos, a gente utilizar de materiais específicos do nosso corpo, células específicas do nosso corpo, para acelerar o processo de reparação tecidual, cicatrização de lesões, né, ou mesmo de controle de dor. O senhor já trabalha há quanto tempo com isso, doutor? Porque o senhor já é médico ortopedista, mas essa é uma novidade, a regeneração? As terapias regenerativas, elas não são tão novas, mas cada vez mais, com essa necessidade de, principalmente para atletas, para pessoas que sofrem com dor crônica, elas vêm cada vez mais, né, sendo estudadas, sendo aperfeiçoadas, e pelo menos de uns 8 anos para cá, 7, 8 anos para cá, a gente vem lá na nossa clínica, na Clínica Performe, aprimorando esse processo. Doutor, o tipo de dor mais comum e que pode ser tratada das duas formas, tanto do método tradicional como esse daí. Qual é o mais eficaz, o mais rápido? Como é que funciona? Bem, o corpo ele tem um tempo, que a gente chama de turnover, né, de reparo tecidual. Cabelo cresce, unha cresce e os nossos tendões, músculos, osso, eles também cicatrizam. Um tempo médio de cicatrização de uma lesão normal, por exemplo, uma tendinite, né, uma lesão muscular, é em torno de 6 semanas, ou seja, o turnover, né, são de 6 semanas e lesões maiores até 3 meses. Por isso que geralmente quando vai engessar um osso, vai mobilizar, normalmente o médico fala, olha, 1 mês, 6 semanas, né, 6 semanas sem treinar, porque é o tempo médio. Né? O que a gente faz através das terapias biológicas é fazer esse processo reduzir, ou pelo menos você pular etapas. Por exemplo, a primeira etapa de uma cicatrização de tendão, de osso, é a inflamação.
é quando fica quente, inchado, dor. E aquilo muitas vezes limita até aquele tratamento tradicional, né, que é a fisioterapia, o repouso. Então o paciente fica muito tempo até fugir dessa fase inflamatória para assim poder engrenar, né, numa atividade de reforço muscular, de fortalecimento, de ganho de mobilidade. E através desses tratamentos a gente consegue reduzir, principalmente essa fase inflamatória, muitas vezes bombardear aquele tecido com células que ajudam a estimular o processo de cicatrização, e aí você pula a etapa, né? Encurta o processo de tratamento, reduz a dor, melhora a mobilidade e função, trazendo alívio de dor e uma reparação, um retorno precoce desses pacientes, dessas pessoas, às suas atividades. Mas é indicada para todo tipo de lesão? Como é que funciona? Não, então? Principalmente lesões musculares, né, lesões tendíneas. Como o músculo ele tem essa capacidade de regeneração maior, então nessas lesões você tem o reparo e a aceleração desse processo de cicatrização. As articulações, né, a gente já visa mais a hidratação, a lubrificação. Então, assim, uma artrose em fase inicial, você consegue melhorar, hidratar a lubrificação através, por exemplo, de materiais sintéticos, ácido hialurônico, né, através de materiais biológicos, por exemplo, aspirados do sangue, que a gente centrifuga, né, aspirados da própria medula óssea do paciente, que é rica naquelas células que elas podem se diferenciar nos demais tecidos. Hoje a gente usa até o próprio derivado da gordura, né, faz um aspirado da gordura do paciente, centrifuga e pode também utilizar. Claro que cada caso tem que ser feito, né, um estudo antes do paciente, exames de imagem, conversar com as expectativas. Hoje, né, muita coisa se fala de promessas vãs, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque para cada situação você tem indicação. Inclusive, muitas vezes, a indicação é cirúrgica. Você tem que tratar o paciente de forma cirúrgica, né? Por exemplo, uma artrose avançada do quadril, o tratamento é prótese. Aqui, na China, na Suíça, não vai ter mistério. Agora, o paciente que ele é ativo, que ele tem uma lesãozinha menor, ou então uma tendinite que não é cirúrgica, uma lesão tecidual. Tem a questão da idade também, né? Claro, claro. Quanto mais jovem o paciente mais esse tecido ele é fácil de regenerar, né? Muitas vezes o idoso ele já tem um tecido friável, com má circulação, e aí a gente usa também, dentro dessa prática, a parte de preparo do solo. O que é isso? Às vezes não é só injetar algo no paciente, fazer onda de choque, fazer uma fisioterapia, tomar um remédio para dor. A gente tem que tratar diabetes, tratar pressão alta, tratar dislipidemia, preparar o solo como se a gente estivesse plantando uma plantinha. Uma plantinha no solo seco, né? Você vai lá, vai colocar, vai jogar só água, não vai crescer. O paciente é a mesma coisa. O paciente que ele é totalmente inflamado, não tem uma capacidade física boa, às vezes você vai fazer um tratamento e vai ser insuficiente. Você precisa começar do básico, suplementar esse paciente, orientar nutricionalmente, atividade física, ajeitar esse paciente. É uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Isso daí a gente, por exemplo, na nossa clínica, a gente envolve nutricionista, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, médico do esporte, ortopedista, médico da dor. Então, é todo um ciclo, toda uma caminhada, uma jornada para que esse paciente ele se reabilite e também não só se cure, mas que ele permaneça bem, porque muitas vezes a medicação para o efeito, se o paciente continuar com todos aqueles hábitos que ele já tem, a tendência de ter uma relesão é muito grande. Eu falo muitas vezes para o paciente assim, olha, parabéns, você acabou de ganhar a possibilidade de ter 8 vezes mais chance de que uma pessoa que nunca teve essa lesão, de sofrer a mesma lesão. Por quê? A pessoa que machucou uma vez uma articulação, dependendo do tipo de lesão, ela tem 5 a 8 vezes mais chance de sentir de novo do que alguém que não teve. Então você não tem só que cuidar, você tem que cuidar ainda mais para não sofrer de novo aquela lesão. Doutor, em relação a esses procedimentos, são todos feitos na clínica aqui em São Luís? Não vai nada para fora? É tudo realizado aqui? Não, todos realizados aqui. A gente tem terapias não invasivas, né? Por exemplo, terapias por onda de choque, laser terapia, radiofrequência, as próprias fisioterapias, que você acelera o processo de cicatrização, controle de dor, melhora de edema, de inflamação, e as terapias mais injetáveis, né, como ácido hialurônico, utilização de ortobiológicos, medicações que reduzem o processo inflamatório, que aceleram reposição
de vitamina, de aminoácidos, que também vão auxiliar nesse preparo do solo. Isso hoje a gente consegue fazer tudo lá na clínica mesmo. Doutor, cada caso é um caso, mas existem efeitos colaterais gerais desse procedimento? Para tudo existem indicações e contraindicações e possíveis efeitos colaterais, né? Os principais contraindicações, por exemplo, pacientes que estão em câncer em tratamento, né? Presença de infecções sistêmicas, né? Febre, sepse, ou até infecção no local, ou histórico de infecção ativa naquele local. Pacientes gestantes, a gente precisa de um cuidado especial. Pacientes com alguns tipos de doença e uso de anticoagulantes que tem um risco aumentado de sangramento, né? E as complicações variam muito da localização que você está fazendo, né? Hoje a gente procura fazer sempre com protocolos específicos para reduzir o risco máximo de lesão. Se pegar um nervo, né, machucar uma artéria, ter um sangramento, toda uma asepsia para reduzir risco de infecção, né? Doutor, atualmente muita gente reclama por lesões de esforço repetitivo, né, as LES, e problemas de coluna, principalmente à medida que vai envelhecendo, como na cervical e também na lombar. O que se tem de mais revolucionário que vocês podem usar aqui em São Luís para hérnia de disco, por exemplo? As dores lombares, tirando a dor de cabeça, né, ela é a principal ida ao pronto-socorro e, se eu não me engano, a primeira ou a segunda causa de afastamento dos pacientes. Então, morbidade e um prejuízo, né, altíssimo para todo o sistema financeiro, né? Então, hoje, a gente consegue fazer na própria clínica ou, em casos mais específicos, em centro cirúrgico, processo de bloqueio de dor, infiltração, radiofrequência, que a gente anestesia esse nervo, e a utilização também de ácidos hialurônicos e ortobiológicos para melhorar a hidratação e lubrificar a articulação. Isso, por exemplo, um paciente que está em crise, às vezes chegou com a dor de nível 9, de nível 8, que é uma dor significativa, a gente consegue trazer esse paciente ou para uma analgesia plena, né, ou até para o cair 4, 6 pontos nessa escala de dor, e aí o paciente que estaria longo período afastado, você consegue reabilitar e trazer ele de volta às suas atividades num tempo bem mais precoce. Doutor, é possível futuramente a gente ter essa medicina regenerativa substituindo a cirurgia? Em alguns pontos, sim. Não nos graves, não. Mas inclusive a gente consegue auxiliar, né? Por exemplo, hoje, quando vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de fratura, em que você tem uma falha óssea, você pode utilizar de terapias biológicas para acelerar o processo de cicatrização. Então, assim, pode ser que um dia a gente consiga esse ponto. Mas a minha visão é que elas não são concorrentes, mas elas são convergentes, né? Até o ponto que você consiga tratar de forma conservadora, com terapias excelentes. Mas a gente nunca pode retardar o tratamento cirúrgico de um paciente, né, forçando um tratamento menos invasivo por achar que possivelmente pode melhorar aquilo. Doutor, em relação à acessibilidade, ele é um tratamento caro? São tratamentos caros? Como é que está hoje? Está mais popular? Está mais acessível? Você tem protocolo de tratamento de diversos valores, né? Felizmente, hoje a gente tem pouco acesso ainda nas redes públicas, né? Por se tratar de uma medicina especializada, que requer, né, materiais, às vezes, de alto custo, os valores ainda são um pouco maiores, né? Mas você tem, assim, poxa, você quer fazer 100% do tratamento para um paciente, usar todos os tratamentos, todas as reabilitações, todos os profissionais, acaba que o valor fica um pouco maior, né? Mas sempre a gente procura adequar, principalmente a doença, né? Não tem lesões que são de baixo custo, tem lesões que são crônicas, que você não vai resolver o problema do paciente em uma consulta, né? E você faz todo um programa de tratamento, divide, esse paciente vai várias vezes também, né, facilita, porque o paciente tem o melhor acesso possível e trate a sua lesão. O objetivo é sempre tratar a lesão o quanto for necessário. Doutor, a gente observa também que é importante exercitar, né? Todo mundo recomenda isso, mas o que a gente observa também é uma febre de pessoas participando de corridas nos fins de semana, aqui na capital, em todo lugar, na verdade. Que tipo de recomendação o senhor, como profissional dessa área da medicina esportiva também, e ortopedista também, pode falar para esse pessoal?
Eu gosto de associar que nos esportes de luta, eu vindo da parte da luta, ninguém tem coragem de amarrar um kimono na cintura e se inscrever num campeonato. Ninguém faz isso. Você vai na academia, treina meses, o teu professor te avalia e fala assim, olha, agora está na hora de você ir para a competição, né? Já nas corridas, que assim, eu acho maravilhoso, todo mundo tem mesmo que começar, né? Mas sempre, a primeira dica que eu dou é, primeiro, se você tem qualquer fator de risco, lesões musculares, obesidade, é um atleta master, né? Tem histórico de alterações, pressão alta, desmaio, dor no peito, procure um profissional, um médico do esporte, um cardiologista, para fazer a sua avaliação pré-participação. Idealmente, todo mundo deveria fazer isso, para você já receber as suas primeiras orientações. Segundo, se hidratar, usar roupas adequadas, calçados adequados, respeitar os seus limites. Ninguém vai começar correndo 5, 7, 10 quilômetros, né? Começa andando, percebe se teu fôlego está de acordo com aquilo. Procura ser melhor orientado por um profissional de educação física para você saber, por exemplo, sua frequência cardíaca máxima, até onde você pode começar a correr sem ter um risco aumentado. Prolongar, se realmente aquilo virar um esporte para você, o ideal é que você procure um coach de corrida, um profissional. Hoje aqui a gente tem assessorias fantásticas que pode te assessorar a fazer essa progressão de forma mais segura possível. Doutor, e no caso de pessoas que sofrem com dores crônicas nas articulações, nos ossos, o que o senhor recomenda que procure? Bem, novamente, sempre o primeiro atendimento com o ortopedista, com o médico da dor, com o médico do esporte, para receber essa orientação, ter um diagnóstico amplo, fixo. Hoje a medicina ela foi daquela medicina ampla para uma medicina altamente especializada. Eu brinquei ainda agora, ele falou assim, olha, especialista de quadril direito, não. Mas assim, a gente foi para isso, foi cada vez ultras especialistas, e hoje a gente percebeu que isso não cabe mais, né? O médico ele tem que enxergar novamente o paciente como um todo, né? Para a gente fazer esse preparo de solo, fazer um atendimento mais global do paciente, nem que seja através de uma equipe multidisciplinar, né? E para dores crônicas, que é muito complexo, além desse diagnóstico de um tratamento, você tem que envolver atividade física, né? Desensibilizar o paciente, sempre com muitas orientações e cuidados, porque esses pacientes já tem um nível de sofrimento, já tem uma sensibilidade aumentada, então você tem que ter muita empatia com o paciente, entender, orientar e tratar. A gente tem, mais uma vez, as ondas de choque, os bloqueios, o laser, as fisioterapias, e tentando progredir com esse paciente da melhor forma possível. Pronto. Doutor Dairon, muito obrigado por sua entrevista aqui na TV Assembleia, no programa Mais Saúde. Muito obrigado, eu agradeço. Deixar uma mensagem final sobre esporte, né? Aqui a gente fala muitas vezes que a diferença do antídoto para o veneno é a dose. Então, todo mundo merece, pode e deve começar com doses homeopáticas. Começar a sentir o gostinho, aprender e, conforme aquilo vai virando uma medicação, ter a prescrição adequada, né? Do médico, do profissional de educação física, para aquilo não vire uma superdose e vire o próprio veneno do paciente. Perfeito. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana. A gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá.